Boa noite. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos e todas. Eu vou convidar a Daniela, para ela vir contar um pouco como é que ela pensou essa história da educação no município, né, Dani? Ela que é doutora em educação pela USP e que também coordena o curso de pedagogia da ACER. Lembrar para vocês que o bate-papo cultural, quer dizer, essa fala da Dani e todos os outros, também agora estão disponíveis na TV Cidade Livre. Todas as quartas e sextas-feiras, às 23 horas, sábados e domingos, às 16 horas. Então, a gente está sendo bem interessante, estamos tendo um retorno bem legal. Eles passam aleatoriamente os bate-papos culturais, que estão também no site do arquivo, né? Mas também estão passando na TV. Bom, boa noite para todo mundo, né? Obrigada aí pela presença. Eu vou contar rapidamente, né, esse trabalho que nós realizamos. A Tereza já adiantou como que foi a organização do livro. Não foi nada fácil, porque cada escola teve escola que tinha mais de 50, quase 100 anos, né, que passou desde a escola estadual para a escola municipal, e teve escola que era recém-inaugurada. E aí, a história de todas essas escolas, todo mundo tem uma história e quer que conte a sua história, né? Então, foi um trabalho aí árduo que nós tivemos, né, Marcela, Afonso, todo mundo correndo aí, para a gente fazer esse recorte, para ficar todo mundo padronizado aí nas duas páginas, que era o que a gente tinha. A ideia, então, do livro, que a Tereza já colocou aqui, né, não é contar a história de todas as escolas, porque isso é um material que vocês mandaram, nós vamos deixar também disponível no arquivo. É fazer um catálogo, né, sobre as escolas que nós temos hoje e proporcionar novas pesquisas aí para os futuros pesquisadores, né. Mas mais do que isso, é mobilizar todo mundo, né, para essa ideia da preservação do patrimônio histórico, do patrimônio não só da estrutura física, mas mais do que isso são os documentos. Que a gente observa, quando a gente vai pesquisar sobre a história das escolas, pouca coisa restou nas escolas, né? Que aí tem a questão da temporalidade, jogou fora os documentos, o que ficou lá guardado eram o quê? Os documentos da vida funcional dos professores, né? Mais essa parte. E a parte de planos, documentos de aluno, que não é documento assim da vida escolar do aluno lá, né? Caderno, essas coisas acabam sendo jogados fora, né? E isso faz toda a diferença na hora que a gente vai contar a história da escola. Porque a história da escola, na perspectiva da legislação, dos documentos legais, ela é uma. Mas olhar a escola, né, a partir das outras fontes de pesquisa, que é olhar lá através do caderno do aluno, do diário do professor, né, pode ser uma história não tão, né, na mesma direção da história oficial lá pela legislação. Eu organizei a minha fala aí em dois aspectos. Primeiro, mostrando como o município de Rio Claro, né, contribuiu e contribui aí na formação e manutenção das escolas da cidade. Isso ao longo da história, desde a criação da cidade de Rio Claro, como que o município ajudou, né? E depois apontando um pouquinho a necessidade, então, de preservar esses arquivos escolares. Como a Tereza colocou, né, eu defendi meu doutorado e pesquisei as estratégias de escolarização da cidade de Rio Claro. Então, vou contar um pouquinho para vocês, né, que estratégias foram essas implementadas e como o município teve um papel preponderante ou não em algumas vezes. Quando a gente pensa em escolarização, a gente sempre pensa no governo, no estado. E aí nós vamos ver que em algumas cidades do município, daí, né, a prefeitura, que não era ainda o prefeito, mas o intendente, né, como que eles contribuíram para essa educação, para que acontecesse. Coloquei que antes de mais nada a gente tem que pensar, quando nós, no nosso imaginário, né, falamos escola, a gente sempre lembra do prédio, né, da estrutura. E nem sempre escola foi assim, né? Então a gente tem que pensar que escola, antes de ter prédio, né,
A escola, em algum momento da história, foi o professor, né? Quando a gente pensa no comecinho Rio Claro tinha não sei quantas escolas. Não tinha 60 prédios. Tinha professores, eram as cadeiras, era o professor, né? A cadeira escolar era o professor. Então ele se formou, ele era a própria escola, era quem fazia tudo, né? E aí nós vamos ver que essa construção de prédios, então, ela é uma coisa muito nova, muito recente, né? Com essa ideia de prédio, né, de forma mais abrangente, pensando nessa escola para democratização do ensino, ela surge efetivamente com a Primeira República, em 1889. Então isso quer dizer que não existia escola antes? Não, existia, né? Mas não com essa proposta de democratização de um ensino para todo mundo. E também não é para a gente ser tão ingênuo de acreditar que a República vem, né, com essa ideia de escola para todo mundo. A escola sempre foi seletiva, elitista, né, como sempre. Bom, então como que Rio Claro entra nesse contexto? Rio Claro, né, foi uma cidade importante no período histórico, na Primeira República, por conta das plantações de café. Então nós tínhamos lá, né, era uma região produtora de café, muito conceituada, né, foi uma das... A gente pega lá Mil Morandim, colocando Rio Claro, era a terceira do Brasil, né, então tinha uma representação muito significativa como produtora de café. E aí a chegada da linha férrea, também decorrente da própria produção do café, né, que tinha que escoar para Santos. Então, esse cenário, quando altera, ele também interfere no processo educativo, né? Nós vamos ver que não é só a urbanização, a organização da cidade que começa a se modificar, mas as escolas, né? O ensino também passa a ser reclamado pelas pessoas. E ainda nós temos que pensar num contexto maior, que a República, ela surge no momento, né, no final do período da abolição dos escravos, né? Então nós tínhamos um cenário totalmente diferente, né? Muita gente fora da escola, que não tinha direito civil assegurado, e com a República passa a tê-lo, né? E aí como é que fica? Então a República chama para si esse desafio de escolarização e se compromete a alfabetizar a população, né, formando o cidadão e construindo um novo tempo, né? Era a proposta da Primeira República. Efetivamente, ela não deu conta disso, mas ela surge com essa bandeira, né? Então, na Primeira República, o que a gente observa? Que surgiram diversas estratégias de escolarização. Já no final do Império, né, haviam diversas iniciativas, não só governamentais, mas também iniciativas particulares. Por que particulares? Porque nós temos também o quê? Os imigrantes, né? Então nós vamos ter iniciativas dos alemães, dos italianos, né? À procura de uma escolarização específica. Em Rio Claro, quando a gente pega lá o recorte de 1889 até os anos 20, eu fiz o recorte de 20 porque a partir de 1920 o governo do estado de São Paulo tem uma nova proposta de escolarização, né? Que muda lá de 4 para 2 anos de escolarização. Então aí deveria demandar uma outra pesquisa para ver quais seriam as propostas. Mas nesse período, né, a cidade de Rio Claro conta com 65 unidades de escolas isoladas e 3 grupos escolares, que eram Joaquim Salles, Irineu Penteado e Marcelo Schmidt. Na ordem, Joaquim Salles primeiro, Marcelo e depois não era o Irineu Penteado, não, Barão de Piracicaba, que era o Barão de Piracicaba, o Irineu foi depois, o terceiro estadual, mas nesse período era o Barão de Piracicaba, que foi um grupo escolar municipal, organizado com algumas escolas isoladas que nós tivemos. E de estratégias particulares, o que nós temos? 5 escolas estrangeiras, 2 escolas subvencionadas, que vai ser a escola noturna do gabinete, né? Vai ser uma delas, uma escola subvencionada porque ela recebia um dinheiro também do governo, né? Para a manutenção das aulas. E mais de 48, né? Tem 48 iniciativas particulares, iniciativas de professores ou grupos sociais. Então, quando a gente analisa o jornal, prioritariamente eu analisei o jornal Alfa.
E aí no alfa, né, ele não foi o único, mas foi como ele tem uma periodicidade mais regular, né, e tem todo o acervo no arquivo, consegui percorrer, né, toda a trajetória dele aí. E aí nos anúncios a gente via com frequência, né, professores que anunciavam dando aula, né, que seriam as antigas aulas régias, né, os preceptores, né, que eram considerados. Então, só para a gente ver, ó, antes da República, em 1873, já existiam algumas escolas aqui em Rio Claro, ó, pelo menos 4 escolas públicas e 6 particulares que foram catalogadas, né? Então, olha lá, essas cadeiras, né, eram consideradas escolas, mas eram cadeiras. Então, elas ficavam em salas alugadas, né, pelo professor. Todas, quando a gente pega aqui a questão dos endereços, todas na rua, né, Rua do Comércio, Rua São João, essas ruas, quando a gente pega o mapa de Rio Claro desse período, era na área central. Então, era essa população que tinha acesso à escola, né? A partir de 1907, o governo do estado de São Paulo passou a publicar os anuários de ensino. E nos anuários de ensino do estado de São Paulo, uma das questões lá que aparecia eram as estatísticas escolares. Até porque desde sempre o governo gosta, né, de estatística, de mostrar o número de escolas, número de alunos matriculados, né? Sempre, né, teve essa ligação. Então, nós vamos ver lá que cada governo queria mostrar, né, quantas escolas construiu, quantos alunos foram matriculados, né? E aí nós vamos ver em 1907, a primeira vez que aparece, né, no anuário a cidade de Rio Claro, né, um número, que é aquele número de 1873, que tem 6 particulares e 4 públicas, no total de 10, para cá já dobrou o número de escolas, né? Isso não quer dizer que a população estava tendo mais oportunidades. Porque quando a gente pega ali professor responsável, e tudo isso aqui que a gente não encontra nome do professor, é que a escola, quando a gente vai olhar lá, a escola estava vaga, não tinha professor. Porque tinha um outro problema nessa época, que não tem professor no mesmo número que a demanda escolar. Então faltavam professores. Se a gente pensar, né, onde se formavam os professores? Na escola normal. Aí o que nós tínhamos escola normal? Uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, no início, né? Final do Império, início da República. Aí depois, mais tarde, eles vão ter uma escola normal em Araraquara, uma em São Carlos, uma em Piracicaba. Rio Claro ainda não tinha escola normal, né? Então, não tinha como formar tantos professores para atender toda essa demanda. Mas o que acontecia? Todo deputado queria, né, mostrar que estava fazendo bastante coisa, tal. E o que era a moeda de troca que eles tinham? Criação de escola, né? Olha, a população reclama por escolarização, vamos criar escola. Aí ele vai lá, põe o projeto de lei e aprova a escola, né? Mas a escola está funcionando? Não, só criou a escola. Né? Para a escola de fato funcionar, tem que ter um lugar para essa escola, tem que nomear um professor, tem que ter material pedagógico, que naquela época eles queriam um globo, lousa, né? Coisas básicas, né? Cadeiras, bancos, e aí não tinha tudo isso. Então, como que acontecia? Não acontecia, né? Ficava sem. E aí as escolas ficavam vagas. E aí o que eu localizei aqui em Rio Claro? Diversos documentos de professores que haviam sido nomeados, e aí falando assim, olha, lembra, senhor intendente, né, da Câmara Municipal, eu assumi, estou esperando aquela promessa de mais bancos na minha escola, porque eu não tenho, porque o professor fazia tudo, não tinha secretária na escola, então ele fazia matrícula e tudo mais. Ele falou, olha, só tenho 6 bancos, já recusei mais de 12 matrículas porque não tenho banco, né? Então, era a situação que acontecia no momento, né? Então, olha lá. Para compreender, então, as escolas, né, da forma que nós conhecemos hoje, né, principalmente nesse quesito de gratuidade e obrigatoriedade, que parece para a gente que é super atual, mas a obrigatoriedade do ensino no estado de São Paulo é de 1874, gente, né? Então, faz muito tempo.
O primeiro estado a ter obrigatoriedade de ensino foi em Minas, 1834. Né? Imaginem vocês, o estado de São Paulo, no período imperial, coloca a obrigatoriedade do ensino. Cumpre de fato? Não, né? Não tinha como. Por isso é que nós vamos ter um grande número lá de processos, exames, provas para passar de uma modalidade de ensino para outra, porque não tinha escola para todo mundo também. Né? Então, o ato adicional, né, que a gente estuda bastante, conhece de 34, o que ele deixou? Deixou sob responsabilidade da província, né, o ensino primário e secundário. Aí o que acontecia? As províncias que tinham mais dinheiro investiram na educação. As províncias que não tinham acabavam não fazendo. Então nós vamos ver que o Rio, São Paulo, né, no Sul, foram províncias que tiveram, né, um investimento maior aí no ensino. Em São Paulo, especificamente, né, nós vamos ter na República a criação dos grupos escolares, que vão ser consideradas escolas modelares depois para o Brasil todo. Então, olha lá, o que eu acabei de falar para vocês de São Paulo, né, que é a questão da obrigatoriedade do ensino. Mesmo com a criação da lei da obrigatoriedade de ensino, a sua efetivação e implementação estavam longe de ser alcançadas. A legislação da obrigatoriedade, quando a gente lê, é tão interessante porque ela fala assim, olha, o pai que não levar o filho na escola vai ter que pagar multa, né? Porque o ensino é obrigatório, ele não pôs o filho na escola, né? Só que aí você procura todos os registros, nunca você encontra alguém que foi multado, porque ele não tinha como multar porque não tinha escola. Né? E daí ele fala, olha, tem que ter escola no raio de não sei quantos quilômetros. Aí quando pega lá no mapa, peraí, o governo não conseguia pôr escola para atender toda a demanda que tinha de aluno. Então ele também se omitia no caso das multas, né? Então, olha só, e aí ele não tinha como atender toda a demanda, o que ele faz? Desde sempre deixa aberto para a iniciativa, que hoje a gente chama de privada, na época era só particular, né? Privado não era nenhum termo usado na época, mas ele deixa aberto para a iniciativa particular. Aí quando a gente lê o relatório de província de 1880, do Laurindo de Brito, ele vai colocar assim, nessa matéria, que é a matéria lá do ensino, de educação, é necessário que o povo não espere tudo do governo, e nem confie somente na promessa constitucional, da questão do ensino obrigatório, gratuito, né, lá. Nela, como em todos os movimentos que interessam a felicidade geral, pode muito a iniciativa particular. Então não é de agora, né? A gente fala, olha, fulano está pensando em privatizar. Não, desde, se a gente for pegar na nossa história, né? Ele já deixa aberto para a iniciativa particular, inclusive com repasse de dinheiro. Então, quando a gente lê lá nos relatórios dos anuários de ensino do Estado de São Paulo, as escolas subvencionadas eram escolas que funcionavam em instituições particulares e que recebiam dinheiro do governo, né, estadual. E aí, como o governo estadual não dá conta, o que ele faz? Ele chama a iniciativa particular e, inclusive, quem? As câmaras municipais. Né? Ele fala, olha... E aí, para isso, ele lança várias campanhas, dizendo que os municípios, dando exemplo, aparecem os relatórios, né, dos inspetores, dizendo assim, olha, aqui, eu li aqui o da região e falou, olha, o município de Descalvado, né, é um exemplo, porque lá o intendente criou uma lei sobre a obrigatoriedade do ensino, né, reforçando a legislação estadual. Cedeu um terreno, construiu uma escola, pagou o professor, comprou material. Então ele vai colocando essas ajudas como exemplos, né, para que todos os outros municípios também o fizessem. Então as câmaras municipais tiveram um papel importante na escolarização primária nesse início do período republicano. E tudo isso foi regulamentado, né, pelo um documento que saiu em 1893. Nesse regulamento que ficam lá quais são onde a Câmara pode auxiliar. Compra de material, subvenção de professor, locação de sala, adaptações, né? Então, colocou lá, elencou tudo onde ela poderia gastar o dinheiro.
Então, olha lá, doação de terreno, contratação de professores, reforma de prédio, pagamento de aluguel de prédios, organização de imobiliário, entre outras formas de ajuda lá. Estava tudo previsto. Como se fosse a nossa lei lá da responsabilidade, né? Mas com outras dimensões aqui. Onde posso gastar o dinheiro? Então, esse regulamento estabelecia lá onde as prefeituras, né, as câmaras poderiam auxiliar. Aí eu trouxe só, não vou ler todos, né, tem algumas publicações. Qual era o grande problema que nós tínhamos aí no início do período republicano? Eles vão dizer, era o analfabetismo, né? Então, era preciso investir em educação porque nós tínhamos uma massa populacional analfabeta. Então, eles vão no jornal, no Alfa, né? Vai ter lá uma coluna que vai sair quase que diariamente artigos falando da importância da instrução. Então, ó, a instrução: é triste ver o homem analfabeto, é triste conversar com aquele que nunca teve no seu espírito iluminado pela lâmpada da ciência, né? Então, eles começam colocando o que é importante lá. O homem analfabeto não nos compreende, o profano que não entrou jamais no santuário da ciência. Não entende aqueles que servem a verdade e que ministram a sabedoria. O povo analfabeto é o povo sem vida, sem força, sem lei. O povo é máquina que não se move, né? Mas que é movido e que não se governa, mas que é governado. Então é a ideia lá, né? Olha, se ele não tem essa instrução, né? Como é que ele vai reivindicar as coisas, né? Ele vai ser governado, vai ser movido, né? Então eles acabam colocando. Aí tem vários, né? Falando da ignorância, da importância, a luz. Então essa escola, né? Era pensada aí, a escola é a solução do problema, né? Desde sempre vai colocar tudo lá na escola. A gente sabe que a escola não é só ela a solução, né? Tem uma série de outras coisas. Aí eu trouxe alguns documentos, né, para mostrar aquilo que eu estava falando para vocês, né? Então aí, ó, uma professora, Francisca, em 1892, da primeira cadeira aqui de Rio Claro, né, mandando para a Câmara Municipal, olha lá, ó. Ela achando essa escola mal provida de mobília escolar e esta pouco existente, consta apenas de 6 bancas, olha lá, pertencente à 4ª cadeira do masculino. Então ainda acontecia isso, porque aquelas escolas que estavam vagas, né, às vezes elas funcionavam um ano, no outro ano não funcionava mais. Por quê? O professor se efetivava naquela escola, às vezes ele era de outra cidade, outra região, e aí ele pedia remoção, porque ele tinha que ficar um ano para poder pedir remoção. Aí que ele fazia? Ficava um ano, terminou o período, pedia remoção. Aí o sonho era ir para o grupo escolar, ele ficava no centro da cidade. Aí eles locomoviam para o centro e a escola ficava vaga, né? No entanto, às vezes ela tinha lá o banco e tal. Então, uma professora, sabendo, ficava pedindo: olha, já que a minha agora está provida, manda os bancos daquela escola que está vaga para atender, né? Então, fazia uma troca lá. E ainda, olha só, essa professora, já havendo, segundo consta-me, arrecadado dinheiro para o fundo escolar, porque era previsto também que as câmaras tinham um fundo escolar, um dinheiro, um orçamento. Então a professora sabia disso, que a Câmara já havia arrecadado esse dinheiro, então ela estava cobrando, né? Ó, já sabendo do fundo, ela animou-se, né, a pedir, né, para mandar a mobília então para ela, né, para que ela conseguisse continuar o seu trabalho. Olha lá, ó, esse aqui também é um outro, de 1893, da professora Isabel. Aí ela foi nomeada na escola ali no bairro Santa Cruz, né, falando também que desde o dia 19, né, que ela estava lá, já tendo matriculado 12 alunos e deixado de matricular outras por falta de acomodação, venho lembrar, né, a ilustre corporação da Câmara a urgente conveniência de me providenciar no sentido de serem satisfeitas as necessidades da escola em relação aos móveis e utensílios, né? E aí ela finaliza. Que utensílios eram esses? Olha lá, ó. Esse aqui é do professor Itaquiri da Serra, que acaba assumindo lá. Também pedindo, olha lá, ó,
O que ele quer? Mapa, quadro negro, né? Com o respectivo cavalete, né? Porque senão também ele não tinha onde pôr a lousa, né? Aí tinha que fazer algumas arrumações. Então ele quer não só o quadro, mas o cavalete. A esfera, que era o globo, né? Porque tudo é indispensável, a boa organização da escola. Mas ele começa a carta dizendo assim, ó, que no dia 3 de abril, né? Ele abriu a escola, porém sem mobília, e olha lá. Quando ele foi assumir, porque tem muitos relatos das pessoas que iam assumir, aí ia lá, via, falava, acho que eu não vou. Então, alguém fazia uma promessa, né? Então ele falava, que se faça, né? Efetiva a promessa que me fez quando eu fui tomar posse. Então, quando ele foi tomar posse, alguém falou, vai lá, que eu vou mandar para você o material para você trabalhar. Aí não chegou, ele escreveu, né? Olha lá, né? Querendo a mobília para ele realizar o trabalho. Aí eu trouxe mas tem vários recibos de aluguéis, né? Da Câmara pagando. Aqui no caso é do Joaquim Salles, né? Que ficou em algumas casas alugadas, porque a escola data de 1900, a criação da lei, né? Mas a construção é de 1904. Antes disso ela ficou em prédios, né? Alugados, e a prefeitura, a Câmara acabava pagando. Em 8, né, tem o vereador Zumiro Ferraz de Campos, né, protocola a indicação solicitando esse grupo escolar municipal, que reúne 4 escolas isoladas estaduais, criando o grupo escolar Barão de Piracicaba, né, municipal, que também vai atender. Aí eu trouxe uma tabela, só para ilustrar, para a gente pensar um pouquinho. Ó, a população em idade escolar de 1909 em Rio Claro era de 5.500 alunos, né, crianças em idade escolar. Só que estavam na escola 1.634. Então, essa escola não atendia todo mundo, né? Nós vamos ver. Tem um grupo escolar, ele atendia um número maior de crianças, né? Então, conseguia lá 300, 400 crianças, né? No mesmo espaço do que as escolas isoladas, mas ainda não era um número suficiente para atender a demanda. E aí, olha que importante, né? A população também já frequentava a escola municipal, particular, e aí os grupos escolares e as escolas estaduais. Então, a escolarização em Rio Claro não ficou restrita ao governo estadual, né? Ela teve iniciativa municipal e também particular. Quando a gente pega isso daí, dá para ver 18% estava da população na escola municipal, né? 29% no grupo escolar, porque nós tínhamos o grupo escolar, ele atende mais, né? Então ele sempre vai aparecer com um número maior de crianças. 27% na iniciativa particular e 26% nas escolas isoladas. Iniciativa particular em Rio Claro também, nossa, é uma infinidade a hora que a gente começa a pesquisar. O que nós conseguimos aí observar, né? Nesse período, então, de 1890, né, a 1920, a existência desses 3 grupos escolares aí, sendo 2 estaduais, um municipal, e uma infinidade aí de escolas isoladas, né? Então, quando a gente pensa a ideia de escolarização na cidade de Rio Claro, nós temos que pensar que ela não ficou, né, somente na mão do governo estadual, né? A prefeitura, no caso, né, que era as câmaras municipais, elas tiveram um papel importante aí na manutenção dessas escolas. Por isso que no primeiro capítulo do livro eu trago esse histórico, né, contando um pouquinho como que o município desde sempre, né, esteve, né, contribuindo para esse processo educativo da cidade. Ele também não foi o único, né? Não dá para a gente achar, olha, só o município seria suficiente? Não, né? Nós vamos ver que é uma pequena parcela da população. Hoje nós temos, para a gente pensar, né, ensino fundamental, né? Hoje está diferente aí as tabelas, se a gente fosse colocar. Está muito mais na mão do município do que do governo estadual. O segundo momento para a gente pensar aqui no bate-papo é a questão do patrimônio educativo, né? O que vem a ser um documento? Porque quando a escola, a gente sabe, em casa a gente tem um monte de papel já, né? E tem uma hora que a gente faz uma limpeza, joga um monte de coisa fora. E aí
tem coisas que são documentos que seriam interessantes para a história, né? Porque tudo é história, né? Imagine na escola, tanto de documento, foto, né? Hoje a gente tem a facilidade de ter as fotos lá digitais, ficam arquivadas. Só que se a gente também não tiver um lugar para armazenar, alguém para olhar, para saber o que é aquilo, se é um documento legal ou não, né? Não tiver esse refinamento, acaba sendo descartado. Quando eu pesquisei a história das escolas aqui de Rio Claro, nesse processo de escolarização, foi muito interessante, que eu achei lá no arquivo do Joaquim Salles, vários bilhetinhos que as professoras das escolas isoladas, porque elas estavam, né, ligadas ao grupo escolar, porque não tinha a figura do diretor, né, a escola isolada era só o professor. E aí, por exemplo, a professora ficou doente, a escola ficou fechada. Ela fazia um bilhete, que era um papelzinho pequeno, e mandava para o diretor do grupo escolar, né? Então, como é que ficou, né? Como é que eu sei se a escola funcionou ou não, quanto tempo? Então, todo esse documento, né, que era do período, estava lá. Então, deu para analisar e traçar esse perfil, para ver a trajetória do professor. Então, deu para ver lá, o professor faltou, não faltou, quem foi o eventual, que material, pelos relatórios, o que a Tereza comentou, né? A gente tem um relatório, né? No Joaquim Salles existem alguns relatórios dos inspetores de ensino, porque quando chegava a visita do inspetor, o inspetor ia na sala de aula, que seria o supervisor hoje, né? Tem os supervisores aí, né? Vão na sala de aula e queria ver se o professor tinha trabalhado aquele conteúdo. Então, o professor ficava lá quase 2 horas preenchendo um termo, que copiava em 4 vias o termo de visita do inspetor. Enquanto isso, o inspetor ficava aplicando uma atividade com as crianças para saber se ele trabalhou aquele conteúdo. No Joaquim Salles existem alguns documentos desses relatórios, então é interessante a gente ver, né? Olha, o que o inspetor avaliou, como que as crianças, qual era o conteúdo previsto, né? Confrontar aí essas fontes, né? Então lá, o que de fato merece ser arquivado? Então, hoje nós temos uma variedade de fontes, né? No arquivo mesmo a gente trabalha, né, com a dona Diva a questão das fontes orais, né? Que a gente faz com as pessoas. Então, isso também é documento, também é fonte de pesquisa. Mas além disso, lá tem caderno, desenhos, livros didáticos, atlas, filmes, fitas cassetes, fotos, né? Tudo isso são fontes de pesquisa, né? Eu sei que não dá para a escola guardar tudo isso, né? Que não tem nem espaço, mas aí tem que entrar em contato com o arquivista, ligar no arquivo, falar, olha, eu tenho um material aqui interessante, né? Será que o arquivo se interessa? Até porque às vezes a escola não tem como armazenar e ter todo o processo de higienização que aquele material requer. E aí ele se perde no tempo, né? O pessoal faz um manuseio do documento errado, né? Então tem todo esse processo. Então, olha lá. Todo esse documento, né, esse acervo arquivístico de uma escola, né, especialmente, né, é formado em decorrência das atividades administrativas e das suas práticas pedagógicas formais e informais. As primeiras, né, produzem documentos da secretaria, que é o que mais a gente encontra preservado, que é a vida funcional dos professores. Essa a gente acaba localizando tanto dos professores como dos alunos, né? A ficha, né, o ficha 100, aqueles documentos do professor, a gente consegue achar com facilidade. Como a dos alunos, né, se eles foram aprovados ou não, notas, isso daí a gente consegue, né? Porém, é no cotidiano da sala de aula, né, no locus principal das atividades pedagógicas, onde são produzidos os materiais diretamente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Aí, desse momento, a gente quase não tem nenhum registro, né? Porque o que a gente poderia ter? Os portfólios, mas aí isso daí vai embora, vai para outra escola. Às vezes a gente vê, eu também estou na escola, vai para o lixo. Né? Muita coisa, né? Passou, chegou lá, seleciono, e aí? Não dá para ficar com tudo. Né? Então, essa seleção aí, né? Caberia fazer um relatório da escola, colocando lá as atividades relevantes, pegando algumas atividades dos alunos, anexando, né? Tem que pensar em uma estrutura, né? No caso dos arquivos escolares, o processo de avaliação dos documentos
né, e a produção de uma tabela de periodicidade do tempo, né, da temporalidade dos documentos, ela ainda não tem uma tabela definida para arquivo escolar, então ela segue a mesma tabela que tem para os outros documentos. E aí, por conta disso, alguns documentos são descartados, né, olha, pelo tempo de vida dele, não tem mais utilidade, pode jogar fora, né. Então, o que os historiadores dizem é que ele deve sempre ter uma parceria com o arquivo, né, com algum arquivista, para analisar esse tipo de documento, né, para ver essa temporalidade, né, porque o descarte se faz sempre quando o documento perde a validade. E essa validade é que validade? Validade para o professor aposentar? Validade para entrar com recurso, não sei o quê, né? Isso é uma validade para a gente, não é a validade para a história, né? Então, para a gente pensar, então, a lógica, né, é da história política e econômica, né, dos documentos aí dessa tabela, e não uma para a história, igual a gente pensa, a história da educação, né, da escolarização em si. Então, a tradição arquivística, no que se refere aos arquivos escolares, no processo de descarte, os primeiros documentos que podem ser eliminados, o que são? Cadernos de alunos, planos de aula, diários de classe, são as primeiras coisas que são descartadas. No entanto, o diário oficial, né, a gente vai lá no Joaquim Salles mesmo, no arquivo deles, tem pilhas e pilhas do diário oficial, desde o primeiro, né, até 1900, até lá os últimos. Porque o documento, como o próprio nome diz, é o diário oficial. Então, esse eu tenho que preservar. O caderno não é oficial, né, o documento lá do aluno, né, o plano de aula, então esse eu não preciso preservar, né, que é o peso que se tem para o documento. Então, segundo a professora Diana Vidal, faltou um L aí, né, para que seja feito um trabalho, né, é necessário um trabalho lá, né, em parceria, tanto com historiadores e arquivistas, visando apresentar uma proposta de implementação e implantação, né, de critérios de avaliação, recuperação, preservação, conservação e classificação de todo esse documento. E aí algumas formas para organizá-lo. O governo do estado de São Paulo, né, até tem agora uma nova legislação e diz que ampliou, né, o arquivo do estado de São Paulo, quem já foi lá tem um novo prédio que exatamente diz que vai receber esses documentos, né? A Tereza até fica triste, né, Tereza? Porque o documento, o arquivo do Joaquim Salles é um dos que está na lista para ir para lá, né? Então, ó, esse tipo de parceria, né, pode contribuir, né, para que esses documentos, então, fiquem preservados e aí a gente pode auxiliar na história da educação para que eles não sejam eliminados, né? Eu trouxe só algumas fotos para vocês, que parte da minha pesquisa eu fiz no arquivo do Joaquim Salles. Então, lá eles criaram uma sala, não dá para toda escola fazer isso, né? Falta sala de aula às vezes, né? Então tem que... Como é que... Imagina, gente, ó. E aí tem um outro processo. A Tereza vai falar, nossa, os documentos estão desse jeito, acondicionado dessa forma, né? Não tem... Como é? Isso quando... Teve escolas que eu pesquisei o arquivo, um porão. Caixas e mais caixas, você abre, tem barata, tem tudo que, né, um pouquinho mais lá, olha aqui, ó, né, e vai, e aí a gente pega documentos de 1900, então dessa forma, né, e qualquer um vai lá, pega, muda a caixa para cá, para lá, o papel vai ficando velho e vai quebrando, né, e aí a história também se perdendo. Aí eu pus alguns documentos, tem vários, né. Então, os arquivos escolares, se bem preservados, podem nos dar indícios fundamentais sobre a escolarização. É necessário criar uma cultura de preservação desse patrimônio educativo, que a gente não tem ainda, então, por isso que faz o descarte, né? E aí, para finalizar, eu deixei duas frases do Mark Bloch para a gente pensar um pouquinho. Ó. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que o constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre eles. Então, a história está aí, tudo é história, né? Então, como que a gente vai fazer, né? A gente tem que pegar amor às coisas, né? E aí, como é que faz o desapego?
E aí não é só pensar assim, então eu só preservo as coisas velhas, que é a ideia da história do tempo presente, né? A incompreensão do meu presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas é talvez igualmente inútil esgotar-se a compreender o passado se nada souber do presente, né? Por isso que a ideia do livro é pensar as escolas que nós temos hoje, né? E a partir desse catálogo, né, possibilitar novas pesquisas que voltem para a história dessas escolas, né? É isso aí, gente. Muito obrigada. É sempre colorido, muitas vezes de papel, com arcos, flechas, índios e soldados, cheio de presentes feitos por Papai Noel, o mundo da criança iluminado. Baleias gigantescas, violentos tubarões, mistérios de um espaço submerso. Espaçonaves passam por 10.000 constelações. O mundo da criança é um universo. O mundo da criança é um universo. Pipas, peões, bolas, balões, esquetes e patins. Vovó, vovô, mamãe, papai, família. É fácil imaginar uma aventura dentro de uma selva escura, com perigos e armadilhas. Viagens para encontrar minas de ouro, piratas e um tesouro enterrado numa ilha. Imagens, games, bate-papos no computador.